Bom dia novamente, boa tarde. Seguimos com a nossa programação do Sexto Encontro Luso Brasileiro. Estamos na reta final, quase no finalzinho. Temos agora a conferência de encerramento com a Elis Marçal, nossa convidada especial, que vai proferir a palestra O Perfil do Conservador Restaurador, o Contexto Nacional e Futuras Contribuições do Projeto Chart, uma blueprint para o patrimônio cultural da Europa. Eu vou ler brevemente o currículo da Elis. Ela, com certeza, é muito conhecida dos portugueses, vai se tornar conhecida agora, nós aqui do Brasil, mais ainda, né? E, Elis, depois, se você quiser também retificar ou complementar alguma coisa que você acha importante retificar na tua formação, você faz, mas vou ler o que nós organizamos aqui. A Elis é conservadora restauradora, proprietária e gestora da empresa Arte Restauro, Conservação e Bens Patrimoniais. Atua em museus estatais, monumentos, igrejas e outras instituições de patrimônio cultural, bem como em coleções privadas. Eleita para a ARP, Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, e Comitê da ECO, em 2012. Coordena desde 2014 o grupo de trabalho Códigos NACE, CAI e ISCO para o conservador restaurador. É membro da delegação da ECO na sessão plenária do CDCPP, COI, desde 2019, e foi eleita em 2020 presidente na Assembleia Geral da ECO, sendo a sua representante no Conselho Consultivo e Científico do Patrimônio Cultural da JPI-CH. Depois você talvez traduza as siglas para nós. Atualmente trabalha como gestora de projetos e investigadoras no Chart Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Rules. Então, essa é uma breve apresentação da Elis. Ela tem uma atuação muito forte na ECO, e acho que é isso que ela vai nos trazer agora para a discussão. Eu só queria alertar as pessoas que façam as perguntas, né, ali no Question and Answers. Nós temos um espaço, estão à vontade para fazer os comentários no chat, mas é importante que coloquem as questões ali. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Elis, e depois nós seguimos conversando. Então, bom dia a todos e bom almoço aos portugueses. Eu quero agradecer, primeiro que tudo, a excelente organização e a todos vocês, todos que estiveram envolvidos, porque realmente 4 dias de uma conferência desta dimensão com tantos painéis, e estávamos agora a falar sobre isto, é obra e vocês estão de parabéns. Infelizmente não consegui assistir todos os dias, mas tentei assistir ao máximo. Algumas apresentações, o que é muito interessante porque inevitavelmente estes assuntos estão todos ligados. Só para esclarecer então as siglas, é falha minha, da próxima vez tenho que explicar. O CDCPP é um comitê específico dentro do Conselho da Europa que trata os assuntos da paisagem, da cultura e da educação. É dos mais antigos comitês que trabalha na área do património e da cultura. A ECO tem assento como observador e pode levar questões para discussão no CDCPP. Eu faço parte da delegação que tem assento nessas reuniões plenárias. Não temos voto, mas temos poder de discussão e de argumentação. A JPI são as Joint Program Initiatives, que os meus colegas da área da investigação devem conhecer bastante bem. São plataformas dentro da União Europeia transnacionais, com representantes dos ministérios, no caso da JPI sobre o património, são ministérios da cultura, agências do património, fundações para a investigação, ou então as agências de financiamento, e as JPIs funcionam como plataformas transnacionais para concertar fundos, orientações e tendências na área da investigação. Eles estudam as tendências para a futura investigação na área do património. A ECO foi convidada para pertencer ao Conselho Consultor da GPI, onde também eu e alguns colegas temos assento, o que nos dá realmente acesso a muito conhecimento e são plataformas de pensamento e de partilha de conhecimento e de ideias, o que realmente às vezes é muito interessante para nós e traz-nos muitos benefícios. Eu vou então apresentar aquilo que nos trouxe aqui hoje.
E então é um contexto de como é que está o conservador restaurador em Portugal neste momento e como é que isso na verdade se liga com o panorama e com a paisagem europeia atual. Temos a sorte de que ontem houve uma apresentação muito interessante das minhas colegas da Nova, onde elas abordaram já alguma das coisas que aqui foi falado, e porque na verdade é esta a realidade com que nós trabalhamos. A primeira coisa que eu gostaria de partilhar com vocês é exatamente este momento histórico que aconteceu em junho de 2021 e que não é um fim, é um primeiro passo para um processo que vai ser longo, que foi resultado do trabalho de muitas gentes durante muitos anos e o resultado direto de uma ação que a ARP encetou em 2019. Mas o que é que foi? Nós conseguimos que a Assembleia aprovasse uma resolução. Isto é, a Assembleia, todos os partidos com assento parlamentar aprovaram unanimemente a necessidade que o Estado tem de definir em lei, em detalhe, o perfil do conservador restaurador. Ontem abordámos estas questões. O perfil é a identidade que vocês tanto falavam e que necessitam também no Brasil. A identidade, as qualificações, competências e a posição que este conservador restaurador vai ter, seja na tutela, seja nas instituições, seja no mercado ou nas obras em comparação com os outros profissionais. Isto é o resultado de uma estrutura que existe em Portugal. Há um processo legal que foi sendo construído em Portugal e que teve momentos importantes, e eu agora deixo a mensagem já para as nossas colegas também. Ontem foi um tipo de conversa às nossas colegas brasileiras. Estes processos são mesmo demorados, mas não duvidem que cada pequeno passo que é dado constrói um sistema, constrói um argumento que depois um dia torna-se visível. Vou referir algumas leis. A lei de 80 é muito interessante porque é uma lei que deu origem a uma forma de pensar e até uma forma de treinar e educar profissionais, como seja o caso do conservador restaurador, mas é a primeira vez que se fala da necessidade deste profissional que, a par de outros, vai atuar na área do património e vai atuar diretamente no património, que é preciso formá-lo, que é preciso identificá-lo e é preciso estruturar carreiras. É preciso referir também que em 80 não havia o mercado privado como existe hoje em dia no mundo, não é? Portanto, a atuação na área do património era essencialmente institucional, daí a necessidade da definição da carreira. Mas a lei explica que é importante fazer isto em prol da nação, em prol do Estado, em prol do próprio património para todos nós. Uns anos mais tarde, nós tivemos a lei da definição das carreiras de museologia, de conservação e restauro. Esta lei é muito interessante porque é a primeira que define o perfil, identifica o nome conservador-restaurador e a sua formação superior. Chega a falar e a identificar as atividades que seriam da responsabilidade e da competência do conservador-restaurador. Diz que, e isto é importantíssimo porque isto é uma constante que vai aparecer até hoje em tudo o que são planos e orientações nacionais e europeias, a formação do conservador-restaurador tem tanto de deontologia e ética como tem de conteúdos científicos e técnicos, e é preciso perceber que este princípio, este pilar da ética e da deontologia tem a ver com a função social que o conservador-restaurador tem. Nós trabalhamos num bem que é de interesse público para o bem comum de todos, e isso torna-nos uma profissão não de caráter comercial, mas uma profissão que trabalha no interesse público. Estamos mais próximos por causa dessa função na sociedade de um médico do que estamos de uma outra profissão que presta um outro serviço, porque na verdade nós prestamos um serviço, mas é um serviço num bem público. Esta lei, apesar de ser excelente, infelizmente, uns anos mais tarde, uns anos mais tarde acabou por ser revogada e hoje em dia as carreiras técnicas não existem na função pública, portanto aquela lei não é usada em termos para definir carreiras e para definir concursos públicos, apesar dos conteúdos funcionais ainda serem usados como base. No mesmo ano tivemos a definição da Lei de Bases do Património Cultural, que vem identificar normativos para relatórios, intervenções, vistorias em bens classificados. Aqui é o Estado a dizer: eu não posso regular um mercado privado, mas eu vou regular, eu vou dar orientações usando o património classificado e aquilo que está na minha tutela como exemplo. É uma lei que é modelar, é isso, é exemplar para o comportamento depois que deve sair fora dos museus nacionais, sair fora do aspecto do património classificado. É importante também percebermos isto porque às vezes os Estados não podem regular tudo.
mas as leis existem para definir princípios de atuação, para serem inspiradoras para princípios de atuação. É também a lei que diz que há um técnico, diz técnico de qualificação legalmente reconhecida, esse técnico é que é a pessoa que deve intervir diretamente no património cultural. É que eu tive um problema com o meu PowerPoint, mas nós vamos lá. Uns anos mais tarde, em 2009, há uma regulamentação em detalhe da lei de bases. Praticamente em todos os países a estrutura é a mesma, há uma lei de bases de património que depois tem que servir e tem que estar interligada a outras leis de regulamentação detalhada para todo o funcionamento. Esta lei é muito importante, é usada muito pelos profissionais, quase todos nós a conhecemos. É uma lei que estabelece o regime, portanto, o enquadramento legal para estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções de bens patrimoniais. É a primeira lei que fala em 5 anos de formação profissional, a formação em construção e restauro e 5 anos de experiência profissional em área de especialidade. Então, as especialidades são necessárias até dentro do enquadramento legal. Elas não estão identificadas na lei, mas elas dizem que isso é essencial. Os 5 anos de experiência, tem que ser 5 anos de experiência num determinado campo. Isto é, uma pessoa que trabalha 5 anos em têxteis provavelmente terá dificuldade em construir um projeto e gerir uma equipa numa intervenção de pedra. Pronto, eu estou a dar 2 exemplos extremos. Fala também que, e isto é muito importante, nas vistorias que são feitas antes da realização do relatório prévio, o relatório intercalar, o acompanhamento e a direção de obras deve ser feito no mínimo por um técnico com aquelas qualificações ou similares. A lei tem muitas vantagens, mas tal como a outra anterior da lei de bases e esta, são leis também que têm por vezes pequenos buraquinhos, isto é, têm critérios de exceção, abrem critérios de exceção, mas que não estão tão bem definidos, e isto é que tem criado alguma confusão e alguma dificuldade do reconhecimento objetivo e claro do conservador-restaurador no património. O meu PowerPoint está a querer, vou ter que fazer de outra forma. Então, podemos dizer que o panorama atual legal, apesar de não haver as carreiras técnicas, apesar de não ter havido desde 2001 até hoje a regulamentação em detalhe de tudo o que era necessário da lei de bases de património, este panorama apresenta 3 grandes ideias e 3 grandes vetores que são também constantes em muitos outros países em termos de contextos legais. Isto é, normalmente há leis que definem juridicamente como obrigação do Estado a proteção, o estudo, valorização, a classificação dos bens patrimoniais e em prol da sua integridade e autenticidade. É essencial que exija uma lei desta. Isto é uma sugestão que faço às colegas do Brasil, havendo uma lei deste género, essa lei que define as bases de atuação do Estado na área do património cultural, é por aí que se começam a construir todas as outras e todas as vossas propostas. O enquadramento legal que temos em Portugal também diz que as instituições têm que ter a orgânica bem definida, para que se entenda qual é a sua função e responsabilidade para com a sociedade. Isto também é essencial. Uma vez que se entenda a lei orgânica das tutelas, podemos então entender as funções e as responsabilidades de cada profissional dentro dessa orgânica. As tutelas são o braço executivo daquilo que é o tal enquadramento legal e da ação do Estado. E depois, interessante, no conjunto destas leis e outras, diz também que estas tutelas precisam de um corpo estruturado de profissionais que têm que ser formados, têm que ser especializados para trabalhar no património. Eu esqueci-me de abordar, mas a lei anterior apresenta isto, e que esse corpo de recursos humanos tem que ter acesso a formação profissional contínua. Quando se juntam todas estas leis, nós percebemos que então tem que existir todo um sistema integrado de atuações, seja no lado da formação, da educação e legal, para que todos nós possamos funcionar. Volto a dizer, em última análise, nós trabalhamos em prol do bem público. Não trabalhamos a vender um objeto. Quando a ARP, e também em parceria com o trabalho que a ECO faz com os seus 22 países, nós fizemos uma análise deste enquadramento legal e consultámos muitas entidades no país, incluindo o Ministério do Trabalho, e tivemos acesso a opiniões de vários profissionais e advogados. Eles disseram, ok, só faltam unir os pontos. Só falta, o que falta ao enquadramento legal em Portugal é então a definição legal do título, quer dizer, quem é esse
técnico com qualificações legalmente reconhecidas, pôr no papel quais são objetivamente as suas qualificações, competências e as responsabilidades no setor, definir concretamente, revisitar a lei quadro dos museus, não é? E outras, portanto, definir as funções dentro do contexto das tutelas e definir as suas funções no contexto do património. Então, e quando é fora da tutela, como é que é no mercado? Foi com base nestas pequenas regulamentações que faltam fazer em detalhe à lei de bases que a ARP lançou a petição em 2019. E lançámos a petição em 2019 exatamente baseando nestas pequeninas coisas que precisam de ser ainda definidas pelo Estado, pela tutela, para que possamos dar este último primeiro salto. A petição teve o número suficiente de assinaturas, isto é um instrumento da democracia, teve um número suficiente de assinaturas para que nós fôssemos ouvidos por uma comissão parlamentar para a cultura. Nos entretantos, durante estes anos todos, construímos um dossiê, construímos toda esta argumentação e foi quando fomos chamados e apresentamos a argumentação que chegámos à resolução no Parlamento. Então é neste momento que estamos em Portugal. Estamos à espera da concretização deste trabalho que tem que ser desenvolvido em parceria com as universidades, a associação, as tutelas e o Estado. Pronto, temos a coincidência, estamos à espera de eleições, mas este é o panorama. Uma vez havendo uma resolução na Assembleia da República, nós podemos argumentar e podemos relembrar o Estado que esta é a sua função. Se formos ler as leis orgânicas e as responsabilidades, até a mais recente de 2012 da DGPC, ou todas as outras tenham surgido, é nas competências do Estado esclarecer e clarificar e assegurar que as coisas funcionam na área do património, do reconhecimento das profissões, dentro e fora das tutelas. O Estado não mexe no mercado privado, mas tem que construir o meio ambiente adequado para que as coisas possam funcionar. Então, o que é que nós na ARP temos feito? Obviamente nós usamos a ECO como uma referência, como usam quase todos os países na Europa. A ECO é uma confederação de associações profissionais, é o que é. A ECO são 22 países trabalham em conjunto e que, portanto, trabalham a nível europeu aquilo que as associações tentam fazer a nível nacional. Porque temos uma ação concertada, temos conquistado bastante, ou suficiente, para neste momento, temos a nossa parceira que é a ANCOR, que é a Rede Europeia de Universidades de Formação de Conservação e Restauro, e tudo o que nós apresentamos e o que definimos é trabalhado em conjunto. Nós somos o exemplo daquilo que os países tentam fazer, então somos espelho uma da outra. Claro que a ARP segue as orientações da ECO, como todas as associações dentro da ECO. Em alguns países as associações são ordens, em alguns países essas associações são reconhecidas pelo Estado como entidades de alguma regulação do mercado. Em alguns países a profissão já é regulada, no âmbito da própria diretiva europeia, noutros o perfil é definido na lei, noutros o perfil as qualificações são reconhecidas. Portanto, há todas as formas possíveis, mas todos caminhamos dentro dos mesmos parâmetros, dentro dos mesmos valores e cada vez mais, não há propriamente a regulação da profissão, mas cada vez mais vê-se uma vontade até dos Estados de fazer exatamente isto, definir em lei o perfil, o nome, as competências e as qualificações, porque perceberam que isso é essencial para garantir a correta proteção do património cultural. Pronto, então a ECO tem 3 grandes guidelines, uma sobre a profissão, outra sobre a educação e outra sobre o código de ética. E depois tem uma outra grande publicação que é a definição em detalhe das competências basilares para o conservador restaurador. E eu tinha aqui a educação, que foi feita em conjunto com a ANCOR. Está claríssimo nas competências e neste documento que o nível mínimo de acesso à profissão na Europa e nos países que subscrevem os princípios da ECO é o nível atual do mestrado, o tal 7 EQF, que é um parâmetro europeu usado para reconhecimento de qualificações. Todos os textos batem nos mesmos princípios que nós encontramos na nossa lei. Uma base ética, deontológica, conhecimentos científicos, técnicos, conhecimentos práticos, uma relação direta entre o ensino teórico e o ensino prático, a função social que o conservador restaurador tem, por isso é que tem um código de ética. Em alguns países o código de ética da ECO foi até inserido na lei do património que orienta a prática da conservação e restauro.
Pronto, então isto é a base com que a ARP trabalha e a ECO trabalha. E depois nós tivemos, no ano 2018, uma mudança de paradigma dentro da Europa e que nós consideramos que nos coloca num momento-chave para avançar, para resolver uma série de problemas. Em 2018 foi celebrado o Ano Europeu do Património Cultural. Não havia uma celebração do género sobre o tema do património desde o final dos anos 70. Isto trouxe a cultura e o património cultural para a agenda política, de maneira a que aquilo que é uma área de soberania nacional, a Comissão Europeia, a União Europeia não costuma regular nem criar diretivas para o património ou para a cultura, porque isso são direitos de soberania, são direitos constitucionais dos cidadãos. Mas cada vez mais há esta ideia e é uma ideia porque é uma percepção, é uma realidade, que a identidade cultural de cada país constrói a identidade cultural da Europa. E esta identidade cultural da Europa, esta herança do património da Europa, percebeu-se, já há inúmeros estudos com dados, que fomenta a inovação, fomenta o desenvolvimento económico, fomenta a sustentabilidade ambiental, fomenta a inclusão e a igualdade social. E também, e isto é importante, é um recurso de negociação diplomática e política. Então, não há diretivas para o património e para a cultura, mas há orientações europeias e há áreas em que a Europa quer atuar indiretamente para promover e garantir as boas práticas na área do património. Uma das áreas é a área laboral e a outra é a área do ensino. No âmbito da celebração de 2018, existiram inúmeros projetos de estudo dentro da Comissão Europeia. Eu vou mencionar dois. Porque estão intrinsecamente ligados a nós. Foi uma consulta que foi feita à sociedade civil, portanto, foi aberta uma candidatura para organismos, NGOs, associações ligadas ao património cultural, fosse desde o ensino a uma associação profissional, que juntassem-se com a Comissão Europeia e desenvolvessem um diálogo e uma consulta de opiniões. Foi o Voices of Culture para as competências, formação e transferência do conhecimento em profissões do património. O resultado deste grupo de trabalho foi um relatório. E este relatório tem meia dúzia de orientações que eles dizem: se vocês querem garantir essa identidade cultural europeia dentro de critérios de qualidade, de integridade e de autenticidade, é preciso então atuar objetivamente no mercado do ensino e no mercado laboral. E eles dizem que taxativamente foram 35 organizações, incluindo as organizações internacionais como o ICOMOS, o ICROM e o ICOM, estavam lá. As profissões da área do património têm que ser todas definidas com qualificações dentro do quadro europeu. Tem que ser. Isto garante o reconhecimento de qualificações dentro de um país e entre países. Garante a mobilidade. Tem que se garantir que essas competências são tidas em conta na formação, no recrutamento e nas políticas internas. E que têm que ser incluídos também nos processos de decisão. Não pode só termos profissionais e depois eles não são tidos em conta em todo o ciclo dos processos de decisão dentro da área do património. Tem que se garantir a continuidade sustentável das instituições. Isto é um problema porque, regra geral, a maior parte das instituições do património estão com recursos, quer dizer, não são financiadas, não têm os recursos que precisam, mas o relatório vai dizer que tem que arranjar forma. Depois diz que é essencial nesta área que a relação do mundo laboral prático e o mundo da universidade tem que estar em constante conjunto, em constante trabalho, em conjunto, porque a formação contínua dos profissionais e a formação dos alunos alimentam-se um dos outros. Os profissionais, com a sua experiência de trabalho, têm que devolver à formação e aos alunos essa experiência. É a única forma que garantimos a tal gestão sustentável e integrada do património cultural. Tem que ser um ciclo constantemente ativo. Depois, o outro relatório que veio a seguir, que estes dois grupos trabalharam em conjunto e que foi muito interessante, enquanto um era a sociedade civil, foram os Estados-membros, nomearam delegados a representar os Ministérios da Cultura e Ministérios da Educação para se debruçar sobre o mesmo assunto. Os dois grupos chegaram mais ou menos às mesmas conclusões, durante 2 anos. Eles falam em promover e proteger as competências, tanto as de entrada como a longo prazo. Eles falam em criação, obrigatoriedade
a Europa tem que obrigatoriamente criar orientações para que os países possam construir processos de avaliação e reconhecimento de competências para o recrutamento de profissionais qualificados e experientes. Este reconhecimento de competências tem que se aplicar tanto à formação formal como à formação não formal e informal. Tem que se começar a criar mecanismos oficiais de reconhecimento de experiência profissional. As pessoas que trabalham há 20 anos no setor, mas que não fizeram um mestrado. Essas competências têm que ser formalmente reconhecidas. Assim, reconhece-se a competência que temos no nosso setor, nas pessoas, imbuída nas pessoas, e promove-se a mobilidade destes profissionais, que é um outro grande objetivo da Europa, é garantir a mobilidade, mas com o reconhecimento da qualidade e das competências dos profissionais, não é a mobilidade e depois o profissional não pode ser inserido no mercado de trabalho do país para onde vai. Esta transnacionalidade de mútuo reconhecimento de competências é essencial quando se tenta trabalhar num contexto maior. É um exemplo, por exemplo, aos Estados, isto também seria, acho, no caso do Brasil, seria interessante um dia que as competências que são reconhecidas num Estado sejam também reconhecidas noutros, porque isto é essencial para o dinamismo até do setor, o dinamismo das empresas e o dinamismo dos profissionais. Eles também dizem que do lado da formação tem que se fomentar, tem que se financiar a formação inicial e contínua, o intercâmbio de profissionais e de estudantes, tem que financiar a investigação que integre formas inovadoras e parceiros representativos do setor, e depois dá duas grandes orientações que aqui já entram em áreas que a Europa realmente pode atuar com leis, com diretivas, porque a nível europeu as leis são diretivas, que é este relatório, estes representantes dos Estados-membros, estavam lá acho que 24 ou 25, pelo menos 24, dizem, tem que se melhorar o mapeamento destas profissões, elas têm que ser visíveis estatisticamente quando se analisa o emprego, quando se analisam as atividades económicas, quando se analisa o impacto económico de um setor. Isso hoje em dia não existe. E se não mapearmos essas profissões de acordo com esses parâmetros estatísticos, nós não vamos conseguir evoluir. O relatório é muito claro nesta recomendação. E depois diz última, e esta é importante nós tomarmos noção, é que os Estados-membros estão a dizer nós aceitamos que venham normas a níveis europeias para funcionamento do setor. Isto é uma novidade, porque, volto a dizer, isto era uma área do âmbito da soberania. Mas os Estados-membros percebem que o património globalmente beneficia se houver um comum acordo entre países de como as coisas se devem processar, com que critérios de qualidade e critérios de atuação devemos trabalhar todos em conjunto. Porque cada vez mais é muito comum, e as universidades sabem isso, recebemos estudantes e alunos de todos os países da Europa. É natural esta mobilidade, é, aliás, desejável esta mobilidade, tanto no ensino como na profissão. O Ano Europeu do Património Cultural concluiu com um documento que eu sugiro que, se tiverem tempo, deem uma vista de olhos para todos, porque é um documento que começou por ser construído a dizer nos próximos anos vamos atuar assim, mas na verdade o que este documento veio a definir e que vai definir durante a próxima década são as grandes linhas de atuação da Comissão Europeia na área do património. Está lá escrito onde eles pretendem atuar, onde eles vão regular ou standardizar, onde eles vão financiar e aquilo que eles procuram. De todas as ações que lá estão incluídas e dos pilares, eu tirei 4 ou 5 ideias que eu queria trazer para aqui. Eles claramente dizem que vai haver um incentivo, portanto, em termos normativos e de financiamento, para o restauro, a intervenção inteligente, portanto, sustentável, adequada e a reutilização adaptada de património construído. Esta tradução eu retirei da versão portuguesa, mas eu se calhar aconselho consultarem as duas, porque às vezes há sempre questões de tradução. Então vai haver formas de incentivar as boas práticas e de penalizar as más práticas. É o segundo ponto. As intervenções de baixa qualidade e de concessão inadequadas estão identificadas na lista de riscos para a Comissão Europeia. Ao lado do roubo, do tráfico e das catástrofes naturais, as intervenções de baixa qualidade e inadequadas são consideradas um risco gravíssimo, que tem um impacto económico, cultural e social. Então, vai haver um financiamento e uma promoção
das boas práticas e de intercâmbio de conhecimentos nesses contextos, entre profissionais e entre alunos e profissionais, e vai haver uma penalização quando isso não acontece. Existe já, no contexto europeu, um documento de princípios de critérios e princípios de intervenção para património edificado. A ideia é que isso venha a ser usado para todo o património. E depois, este documento também diz que a qualidade das intervenções no património cultural implementadas pelas autoridades tem que ser vistas do ponto de vista nacional, regional, local, principalmente as financiadas pela União Europeia. Isto quer dizer o quê? Que esta avaliação vai ser feita pela União Europeia a todos os níveis. E a União Europeia vai pedir aos países que a façam a todos os níveis. Então não é só nas grandes intervenções, é onde quer que haja fundos estruturais, seja ao nível mais local, estes são os critérios, estes são os parâmetros de intervenção que vão ser pedidos. E por fim, eles dizem que todo o conhecimento que é produzido neste contexto tem que ser usado como um recurso para a transmissão e desenvolvimento de competências e capacidades. Cada vez mais a incentivar este intercâmbio entre profissionais e alunos e outros. Então, aquele é o contexto com que nós estamos hoje, há um ano atrás, após o Ano Europeu do Património Cultural. E em 2019 houve uma movimentação dentro da Direção-Geral da Educação e Cultura e Juventude dentro da Comissão Europeia, que percebeu que os resultados do Ano Europeu do Património Cultural eram de tal forma visíveis e de tal forma ricos em conteúdo que o setor estava preparado para um segundo grande passo. E é aqui que chegamos à Blueprint. As Blueprints são projetos que a Comissão iniciou há 4 anos, não são projetos de investigação de conhecimento, são projetos de estrutura de políticas, é isto que são. São projetos que procuram resolver os problemas que existem em cada setor económico no que diz respeito à formação contínua, ao emprego e à mobilidade de profissionais. A razão é muito simples. A Europa tem consciência de que a sua população não está cada vez mais nova e tem consciência da pressão económica e política de outros parceiros exteriores. Então ela quer cada vez mais mostrar-se da sua força pela excelência profissional, pela excelência da formação, pela excelência da nossa forma de viver, de ser e de construir o nosso panorama social e até jurídico. Então, as blueprints são mecanismos que ligam várias direções gerais, a do emprego, a da inovação, as agências executivas e as agências que estiverem ligadas a cada setor. Neste momento decorrem na Europa blueprints, para terem uma noção da dimensão. O setor da construção automóvel e o setor da produção têxtil e de cabedais e de sapatos, de calçado, está neste momento a empreender um projeto de blueprint que vai terminar no final do ano. O setor da indústria da construção civil, da indústria das energias renováveis, estão neste momento a construir uma blueprint. As blueprints procuram, no fim, entregar à Comissão Europeia uma metodologia para que os países depois possam implementar. E a Comissão Europeia vai preparar, e já preparou, mecanismos de financiamento e de apoio para que os países e consórcios entre países implementem as recomendações das blueprints. Elas querem mapear as profissões e os perfis das competências existentes. Querem mostrar as áreas estratégicas da educação e da formação profissional, identificando as necessidades dos desafios de hoje. Eu ontem ouvi aquelas apresentações sobre as investigações que são feitas nas universidades e todos aqueles projetos que do Laboratório de Hércules e o CITAR no Porto apresentavam, essas áreas emergentes que tentam responder às necessidades e aos desafios do século XXI, as blueprints vão mapeá-las também recebem essa informação e querem fomentar oportunidades de investimento, inovação e crescimento do emprego. Isto de maneira a que, no fim dos 4 anos, existe uma série de recomendações, tanto para a área profissional como para a área do ensino. A ideia no processo de realizar uma blueprint, e é aqui que entramos no nosso, a ECO faz parte do consórcio que venceu a Blueprint do Património Cultural e o projeto iniciou no início do ano, em janeiro. Nós estamos a chegar quase ao final do primeiro ano, temos ainda 3 anos.
A ECO está lá a representar o conservador restaurador, eu sou a membro da ECO que trabalha no projeto e somos líderes do grupo de trabalho especificamente na área das competências profissionais e dos perfis profissionais e do enquadramento legal e estatístico profissional na área do património. O Charter, que é a blueprint para a área do património cultural, vai abordar todas as profissões do património em termos de recomendações, mas depois vai providenciar exemplos concretos, portanto nós vamos dar amostras à Comissão Europeia de profissionais dentro do setor que já foram identificados, como exemplo de como fazer. Devo dizer que o conservador restaurador está identificado como um dos exemplares que vamos apresentar no fim. Portanto, no final dos 4 anos, espera-se ter, do ponto de vista europeu, legalmente enquadrado, portanto, dentro de todo o panorama dos estándares europeus, as qualificações, as competências, os indicadores estatísticos, os indicadores de emprego para o conservador restaurador. O grande parceiro que nós temos dentro da Blueprint, no grupo de trabalho ligado ao ensino e à formação contínua dos profissionais do património, um dos parceiros é a Ancor, o que eu devo dizer que somos a única profissão dentro do Charter, que tem 47 parceiros europeus e internacionais. Somos a única profissão que tem representado o lado do ensino e o lado do mundo profissional. Portanto, nós imediatamente éramos os candidatos ideais para apresentar um dos exemplares. Vamos abordar outras profissões como o educador mediador cultural, depende dos países o seu nome, o gestor cultural, o arquiteto na área da conservação, o historiador de arte e provavelmente também o arqueólogo, entre outras profissões e outras competências emergentes. O que é que se pode esperar do Charter para as instituições de ensino e formação? Orientações e até exemplos concretos de currículos, programas, qualificações e métodos de ensino mais claros e atualizados, que promovem esta qualidade nos resultados da aprendizagem. Os resultados da aprendizagem tornou-se uma medida de qualidade para avaliar a efetividade dos sistemas de ensino. O mercado de trabalho vai ter o reconhecimento dos seus profissionais e vai, em princípio, a ideia é garantir a disponibilidade dos conhecimentos que são necessários para a utilização e a promoção adequada e sustentável do património. O Charter tem que incorporar ou tem que arranjar forma, todas as blueprints têm que o fazer, de incorporar as especificidades nacionais em termos de lei. Portanto, uma das primeiras coisas que nós estamos a fazer neste momento é estudar e a fazer um levantamento de todas as profissões do património que são reguladas a nível europeu ou a nível nacional, porque esses perfis não vão poder ser muito alterados, como é óbvio. Então o Charter tem que acomodar recomendações que são suficientemente flexíveis para que isto depois funcione transnacionalmente. No caso das instituições e as agências públicas, portanto as tutelas, vai haver também orientações para a articulação e construção de políticas para a sustentabilidade e promoção do património em prol do bem comum. Não se vai dizer aos Estados o que se fazer, vai-se criar boas práticas, recomendações, os Estados depois usam. Como disse, depois de 24 inicia o período de implementação das blueprints, no nosso caso, porque este ano abriram 6 blueprints. Está a decorrer a blueprint também, por exemplo, do turismo, cybersecurity, desculpem-me lá dizer em inglês, e mais uma série de áreas. O que é que nós, conservadores restauradores, podemos esperar? Nós podemos esperar, finalmente, a identificação da nossa identidade e da nossa missão, com um reconhecimento a nível europeu, portanto inserido em tudo o que são documentos europeus, de quais são as nossas qualificações, a nossa experiência e a perícia profissional, e também digo até outras questões que são muito práticas e muito concretas da vida profissional de cada um de nós. Vamos ter para nós o reconhecimento do título, competências, qualificações, a identificação, isto é muito importante, vai-se tentar, porque o processo não é fácil, mas nós temos todos os organismos, temos o Eurostat a trabalhar connosco também, vai-se identificar o perfil do conservador restaurador de uma forma transnacional para que ele apareça nas listas das qualificações a nível nacional, para que ele apareça nas listas das profissões a nível nacional. Estas listas são obrigatórias por lei em todos os países. O conservador restaurador não está lá, como não estão muitas profissões. Este é um dos problemas que o Charter tem que resolver.
Nós também decidimos incluir num dos nossos objetivos, porque os outros setores não precisam de fazer isto, porque são setores muito desenvolvidos. A maior parte dos setores que já foram trabalhados nas blueprints são setores de indústrias muito bem instaladas, portanto os códigos das atividades económicas estão bastante mais evoluídos que os nossos, e nós consideramos, para o nosso caso do património cultural e também para o caso da cultura artística e performativa, que para o ano abre a blueprint dessa área, os códigos das atividades económicas que vão ter que ser revistos. E a Comissão sabe, e está disponível, e o seu braço direito das estatísticas, e das estatísticas para o emprego e para a atividade económica, trabalha connosco, que é o Eurostat, e está pelo menos aberto ao diálogo. Não só está aberto ao diálogo, compreendeu o problema e espera os resultados da blueprint para que nós possamos dar recomendações. Do lado do Conservador Restaurador, mas do lado da formação, vamos ter uma identificação global das necessidades e lacunas dos sistemas, e vamos ter, para a formação e para o acesso, vamos ter uma identificação das necessidades emergentes. Isto vai ser tudo resultado de vários inquéritos que vão ser desenvolvidos nos próximos 2 anos, e vai haver exemplos de módulos de formação para formação contínua, ou conteúdos que devem ser, ou sugere-se que podem ser inseridos nos currículos atuais. Eu sei que isto é gigantesco, o projeto. Nós só iniciámos há 1 ano e ainda temos 3 anos pela frente, mas de uma forma muito simplificada, as blueprints convidam a sociedade a juntar-se para um diálogo entre a força de todas as entidades e instituições que estão ligadas ao ensino e à formação e à qualificação dos profissionais, e do outro lado aquilo que se considera, que se chama a indústria, é desde o mercado de trabalho às agências e às tutelas, às organizações profissionais, às ONGs, e que se sentem todas à mesma mesa durante 4 anos e que se resolvam as falhas e as necessidades. Isto é urgentíssimo. Ontem na apresentação no painel sobre investigação percebe-se que, tendo em conta a pressão das alterações climáticas, a pressão da migração, a pressão dos refugiados, as pressões políticas e até a pressão económica que nós vamos sentir nos próximos tempos, que é inevitável, e por exemplo avizinha-se uma grande crise energética, não é? O património cultural e a cultura são o grande recurso que une populações. A Covid trouxe esse grande benefício para o entendimento da esfera política, que quando tudo corre mal, as populações e os países precisam de uma identidade, precisam de sentir que pertencem a algum sítio, a alguma coisa. Essa união, essa coesão social não existe se não existe património cultural e cultura. Então, não é o setor mais... é o parente pobre dos setores económicos e industriais, mas revelou-se, como diz a comissária para a cultura, a comissária europeia, é a alma da Europa. Sem a sua identidade, sem a sua cultura e sem o seu património, e sem garantir que estamos a tratar bem, que estamos a cuidar adequadamente, as nações não se desenvolvem, as nações não têm onde se sustentar. Então este é o papel fulcral e social do património cultural, e por causa disso a nossa função torna-se mais clara, daí a necessidade de construir uma blueprint. E pronto, e nos próximos 3 anos que continuarei a partilhar informações. Eu deixo aqui o último slide, depois vou partilhar. O site do Charter já tem os nossos primeiros resultados, já foi publicado um relatório que é a nossa interpretação de como se define o ecossistema do património cultural, onde se identificam as suas funções e as suas áreas de atuação, e convido-vos a ler. E termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Elis. Eu sei que deve ter sido um esforço grande para conseguir sintetizar, porque mesmo nessa tua fala sintética, a gente consegue perceber uma dimensão gigantesca, né, de todos esses desafios que
que se colocam para os países europeus e que com certeza, se não é, estamos em vários aspectos bastante distante disso, mas nos inspira, enfim, nos abre novas questões, e eu acho que é fundamental conhecermos todo esse cenário, e agradeço você ter feito esse esforço de fazer a síntese, né? Eu começaria com um comentário, até partindo dessas tuas frases finais, sobre a importância do patrimônio cultural para nós, sociedade, né? Que nós que trabalhamos somos um desses profissionais. Eu até depois queria que você citasse quem são os outros, né? Os profissionais que trabalham com patrimônio e que estão, de alguma forma, alinhados, né, em todas essas discussões que você propôs. Mas somos nós, os conservadores restauradores, sem sombra de dúvida, um desses profissionais. E eu acho que é fundamental a gente ter isso em mente, e daí também remeto a uma fala inicial tua, né? Lembrar que trabalhamos com patrimônio cultural, né? Não estamos vendendo um produto, né? Não estamos interferindo em objetos que são banais, são bens culturais, patrimônio cultural com valor simbólico muito grande para a sociedade, e daí a nossa responsabilidade. E eu vinculo isso à questão da necessidade da formação. Essa é uma questão candente. Sem dúvida. Né? Então, a gente estabelecer essa relação, uma clareza muito grande do tamanho da responsabilidade que nós temos com o patrimônio cultural, e a questão da responsabilidade com a formação desse profissional. No Brasil, nós temos ainda uma situação um pouco melhor do que em 10 anos, em uma década, nós mudamos bastante o cenário com a implantação dos cursos de graduação. Esses cursos ainda carecem de inúmeros apoio, avanço, investimento, mas eles existem. E uma questão que apareceu, acho que em vários momentos na fala, cada vez que colocam o nosso mapa do Brasil, hoje no seminário anterior as professoras mostraram a localização, essa questão continental do Brasil, né? Esse é um aspecto assim fundamental para nós entendermos até as nossas dificuldades de diálogos por vezes, né? Mas a localização ainda de 4 cursos, se entendemos que já houve um grande avanço em uma década da implantação de 4 cursos, mas o quanto ainda precisaríamos fazer para garantir essa estrutura de formação de profissionais qualificados para justamente cumprir com essas atribuições tão complexas, né? Então, eu acho que um passo importante a ser marcado é esse, ressaltar esse compromisso com o patrimônio e a complexidade da formação. Nós hoje em dia temos os cursos de graduação, que seria equivalente mais ou menos à licenciatura de vocês, são cursos de aproximadamente 4 anos. Na Europa, e me corrija se estiver errado, se todos os países têm isso, mas me parece sim, seria exigência de formação de 5 anos, ou seja, é até um nível maior de formação, e precisamos que as pessoas tenham essa clareza do quanto isso é fundamental, né? Nós temos uma realidade com muitos profissionais, às vezes, atuando sem ter essa profissão. O reconhecimento da profissão é um passo fundamental, nós temos todos que trabalharam unidos em prol disso, mas também é um detalhe desse processo, né? Quando você mostrou a legislação de Portugal, sobre como, além de uma lei que reconhece, como esse profissional tem que estar inserido em outras legislações do patrimônio. Sim. Ou seja, as leis é muito grande mesmo. As legislações têm que ser integradas. A situação na Europa e a situação em Portugal não inviabiliza que continuem a existir muitos outros profissionais, porque os níveis de regulamentação na Europa são muito diferentes, e mesmo quando há identificação na lei de algumas competências, enquanto o perfil não está todo identificado e é reconhecido nos processos de decisão, nos processos de construção de processos de intervenção em património, nas estruturas da tutela, é como, sabemos que existe um médico, mas ninguém diz que o médico tem que estar dentro de um hospital. Quando estamos a falar de saúde pública, temos que ter um médico. Quando estamos a falar de saúde do cidadão, temos que ter um médico. Então, como é que eu dizer, esta globalização da identificação do conservador-restaurador e de outros profissionais no seu papel para o património cultural tem que, aos poucos, aparecer e ser construída na lei. Mas isto, eu posso dizer que é um processo que constrói-se com muitos tijolos vindo de muitos lados. Eu devo dizer que houve uma mudança radical de pensamento e de paradigma, tanto dentro da classe como entre o conservador-restaurador e outros profissionais,
quando todos nós, há uns anos, deixámos de falar em prol do eu. É importante proteger a profissão do artesão, é importante proteger a profissão do arquiteto. Não, é importante proteger o património. Depois, que precisa o património? Este património precisa disto, disto e disto e disto. Então temos que garantir qualidade para que isto e isto e isto seja feito. E quando se percebe que a função é para o património, começa a ficar extremamente claro então qual é o nível que nós queremos exigir dessas competências. Porque de acordo com a sua função pode haver níveis diferentes de competências, mas não se espera que quem tem a responsabilidade de fazer vistorias, relatórios e coordenar equipas não tenha um mínimo de competências profundas, técnicas, éticas, científicas, artísticas, porque o que ele vai fazer ele é que vai dizer e permitir o que é feito, ou vai influenciar o que é feito num património, que é uma propriedade de todos e não é de ninguém. Nós temos uma responsabilidade social para hoje e para amanhã. É por isso que o conservador-restaurador também faz parte de uma outra grande rede, que são os profissionais liberais. Nós não estamos abrangidos, por exemplo, por uma diretiva europeia que é a prestação de serviços, nós estamos abrangidos por uma diretiva que é de qualificações profissionais. Eu acho que este é o primeiro grande passo, é começar-se a estruturar todo um diálogo entre nós e com a sociedade e com os outros parceiros, de que nós estamos aqui por um propósito que não é necessariamente um propósito cooperativista. Claro que depois tem essas consequências e todos nós temos que ganhar dinheiro porque nós trabalhamos, mas isso é um direito inerente de um cidadão que é ativo na sociedade. Mas ele é regido por regras deontológicas e éticas e ele presta um serviço para toda a sociedade. Eu devo dizer que vê-se cada vez mais em muitos países a presença, por exemplo, das comunidades nos momentos de decisão. Fazer intervenções, seja de arquitetura, intervenções da forma mais geral que vocês possam imaginar, fazer intervenções que cortam a interpretação e a relação emocional de uma pequena comunidade com aquilo que é o seu património, não pode acontecer, não pode acontecer. Então, é aqui que se vê claramente a responsabilidade social que nós partilhamos com outros profissionais. Silvana, perguntaste-me quais eram os outros profissionais em termos do charter que estão representados dentro do consórcio, era isso? Eu acho interessante essa questão desse diálogo entre profissionais muito próximos, que na nossa realidade, por exemplo, por vezes temos relações conflitivas e me parece que talvez nesse diálogo maior que vocês têm de construção dentro da comunidade europeia, que tem que uniformizar muitas questões, talvez vocês já tenham conseguido avançar mais. Quer dizer, isto é tudo, é um processo que nós avançamos, depois avançamos num país, depois avançamos no nível europeu, depois regredimos, mas entretanto abri o chat porque eu já vi que temos umas perguntas. Eu posso dizer que no projeto, no Charter, para já temos as 3 grandes organizações internacionais que são muito ativas também na Europa, que é o ICOMOS, o ICROM e o ICOM. Pronto. Portanto, temos todo esse conhecimento dentro do projeto. Temos também uma rede, que é a NEMO, que é uma rede de museus. E depois temos vários centros de investigação, agências do Estado, temos Ministérios da Cultura e cobrimos praticamente todas as profissões centrais dentro da área do património, de arqueólogos, historiadores, mediadores, intérpretes, gestores culturais, economistas culturais, conservador-restaurador, artesão, conservadores de museus. Mas nós não vamos poder abordar em termos de exemplo todas as profissões, nem é um desejo, a Blueprint não deve apresentar soluções para todas, tem que apresentar o método que todas poderão usar e depois ao construir o método construímos exemplos. Esses exemplos foram identificados, mas nós até podemos durante o projeto aumentar o número de exemplos que vamos apresentar. Nós temos também redes europeias de conservação da arquitetura, temos redes também ligadas mais à paisagem e ao património natural e temos também depois parceiros regionais. Nós temos 6 regiões espalhadas por toda a Europa que nos trazem a perspectiva local da governança e da tutela e da proteção e da formação e da preservação do património. E é aí, por exemplo, que entram alguns parceiros que trazem-nos conhecimento e as necessidades da área do património imaterial. Porque nós não vamos só trabalhar o património material, vamos trabalhar também, dar recomendações para o património imaterial. É incrivelmente ambicioso. Eu espero que nós consigamos fazer, não digo tudo porque se calhar não é mesmo possível, mas ainda faltam 3 anos e já foi produzido muito trabalho. Silvana, eu sei que há aqui uma pergunta muito concreta.
os países da EU em que a profissão é regulamentada. Ou então, há vários níveis de regulamentação e de regulação. Há uma diretiva europeia para regulamentar profissões e, tanto quanto eu sei, existem 3 países que seguem objetivamente a diretiva. A Itália, na verdade, na área do património cultural, o conservador restaurador e o técnico de conservação e restauro são as únicas profissões regulamentadas de acordo com a diretiva. A Eslováquia e a Eslovénia são regulamentadas de acordo com a diretiva. A Irlanda tem um sistema de acreditação que segue muitos parâmetros da diretiva e baseia-se em avaliação e reconhecimento de competências e qualificações, um e o outro, portanto, onde é também reconhecido percursos profissionais. Depois temos muitos países onde o título e a função do conservador-restaurador está tão inserido na lei do património ou nos processos administrativos como se faz a gestão do património, que ele está sempre presente nas equipas e nos processos. Temos bons exemplos, a Suécia é um excelente exemplo, não se faz uma intervenção urbana sem estar um conservador-restaurador presente desde o princípio, não se faz uma intervenção em património sem estar um conservador-restaurador presente desde o princípio. A França, neste momento, está numa situação mais avançada que Portugal, que é o Ministério da Cultura, o Governo está a encetar um processo de reconhecimento legal do título. Na Alemanha é regulamentada numa região, é reconhecida na lei o perfil noutros estados, num dos estados é regulamentada. Bélgica é reconhecido o título em património classificado e na tutela. Então, a realidade na Grécia, a Grécia é muito interessante, porque na Grécia a lei grega diz que tudo o que é anterior a meados do século XIX é património arqueológico. Isto é para prevenir o tráfico, porque a arqueologia tem proteções internacionais muito mais fortes do que o outro património. E então ninguém pode intervir em património arqueológico que não tenha a sua formação e o seu título profissional não esteja identificado. Só se for uma coleção privada desconhecida, mas está identificado como património, não é impossível. Mas há outros países assim. É bastante híbrida a situação, mas há uma tendência para aquilo que se está a processar neste momento em Portugal. Reconhecer em lei o título e as competências e as funções. Silvana, desculpa, estás... Perdão, uma outra questão sobre os fatores políticos que interferem na forma que o conservador-restaurador virá interferir em algum bem. Os fatores políticos... eu acho que o grande fator político, para além daquele que pode ser temporário ou esporádico, que tem a ver com haver governos mais ou menos focados e cuidadosos com as tutelas e, portanto, darem recursos às tutelas e darem capacidade de decisão às tutelas, o que eu diria que o maior fator é se não há um enquadramento legal de base que identifique o património e que o proteja, fica muito difícil depois construir tudo o resto. Mas, claro que as crises económicas e as crises sociais e as instabilidades sociais fazem com que, infelizmente, nós sabemos que as tutelas da área da cultura e do património são sempre as mais rapidamente prejudicadas, não é? Então, realmente as coisas mudam muito com os panoramas políticos que possamos ter. Por isso é que eu acho que o maior argumento que nós podemos ter como classe e como profissional com outros profissionais é unirmos-nos e cada vez mais batalharmos para que se torne visível e entendível esta função social e a nossa responsabilidade, como a Silvana disse, a nossa responsabilidade na sociedade. Chega a uma determinada altura que até o poder político não consegue fugir. Regra geral na Europa, e em Portugal é o mesmo, a Constituição costuma ter um artigo ou dois que garante ao cidadão o acesso e o direito à sua cultura e ao seu património. E é por aí que nós defendemos a nossa posição, porque é um facto, depois no nosso dia-a-dia durante 20, 30, 40 anos, é isso que nós fazemos. Mas sim, pode mudar muito sobre aquilo que nós fazemos, mas não é só nós, é todos os profissionais do património. Perfeito, Elis. Nós já estamos encerrando o tempo. É uma pena, porque a discussão é muito interessante, acho que muitas questões que poderiam ser feitas. Eu anuncio publicamente, ontem a Elis me mandou um e-mail que eu não pude ainda responder, mas ela se colocava à disposição para outras discussões, né?
Então, eu acho sim. que nós estamos no momento de realmente de reunir associações, reunir as universidades, a gente está abrindo esses espaços de discussões, usamos muito o Luso para isso, né, com os nossos eventos prévios e aqui durante a Sim, sim. semana. A proposta desde o início era estabelecer essas conexões e a gente quer que essas conexões continuem. Então, eu gostaria já de antemão ver se em breve futuro a gente consiga continuar essas conversas, né? Eu acho que é fundamental, você traz um mundo que às vezes a gente acha que está tão distante, mas que a gente também precisa conversar e falar e discutir para avançarmos também nesse nosso contexto Uhum. específico. É um mundo extremamente complexo, mas eu digo, como dizer, isto é o pano, este é a paisagem onde nós temos que funcionar e viver, mas nós individualmente podemos sempre, sempre lembrar que nós temos uma função e decidimos ter esta profissão e trabalhamos num contexto social e num contexto humano com essa função. O panorama, esta paisagem legal, económica, social, é o mundo onde nós temos de trabalhar. Mas se não esquecemos do porquê que escolhemos a construção gestal, porque regra geral muitos de nós escolheram por alguma razão, isto é quase em alguns é uma missão, sentem, têm um amor particular, eu vejo isso em muitos colegas, e se não nos esquecemos dessa responsabilidade social, o resto vai-se construindo aos bocadinhos, e as percepções deste mundo global constroem-se aos bocadinhos, porque ele também muda, portanto nem é preciso perceber muito tudo, vamos trabalhando em conjunto e vamos nos adaptando conforme esta paisagem muda. Eu só posso dizer que como membro da ARP e da ECI, e agora nos próximos 3 anos durante o Charter, obviamente estamos disponíveis para partilhar toda a informação e vocês usarem na medida que faz sentido para a realidade brasileira, como é óbvio. Muito E obrigada. agradeço imenso. Muito obrigada, Elis, por ter aceitado o nosso convite, por ter feito essa palestra maravilhosa. Agradeço muito. E agora nós convidamos, daqui a alguns minutos, daqui a 15 minutos, teremos a cerimônia de encerramento. Nós encerramos agora essa palestra e depois voltamos ainda no último momento do 6º Encontro Luso Brasileiro. Gratidão, Elis, pela tua participação.